A graça e a paz, sou Vanessa Matos, irei compartilhar o dia 91. Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Versículo de hoje. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre crescimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 27. Deus está interessado no seu sucesso, ainda que você não seja o mais rápido, o mais forte, o mais sábio, o mais entendido e o mais hábil da esfera natural. Deus ainda pode abençoá-lo com bom êxito, quando você depende da sua graça. Você pode se erguer acima do sistema da mediocridade através do seu favor imerecido e inconquistável. O sistema do mundo só recompensa os fortes, enquanto aqueles que são fracos são negligenciados, em alguns casos até desprezados, mas em Jesus há esperança para eles. Nas mãos cheias de graça de Deus, as coisas loucas e fracas se tornam ainda mais sábias e mais fortes que as coisas sábias e fortes do mundo. A maneira de Deus é completamente oposta à maneira do mundo. De acordo com 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não é fascinante descobrir que enquanto o mundo olha favoravelmente para os sábios, poderosos e nobres, Deus não faz o mesmo? Vejamos no versículo seguinte o que Deus escolhe no lugar deles. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Isso não é impressionante? Deus escolheu as coisas loucas e fracas para serem merecedoras de sua bênção abundantes. Mas o versículo não diz que as coisas loucas e fracas permanecerão loucas e fracas. Em vez disso, pelo favor imerecido de Deus, elas envergonharão as coisas supostamente sábias e fortes deste mundo. Nas mãos cheias de graça de Deus, as coisas loucas e fracas se tornam ainda mais sábias e mais fortes que as coisas sábias e fortes do mundo. Experimentei isso em minha vida pessoal. No colegial, eu era gago. Observava as outras crianças falando e lendo em voz alta na aula sem esforço, enquanto eu tinha sérios problemas para fazer com que as palavras saíssem da minha boca. Lembro-me de um professor que sempre entrava na sala de aula, me fazia ficar de pé e ler em voz alta na aula. Ele fazia isso pelo simples prazer de me ver gaguejar e vacilar, sabendo muito bem o que aconteceria. E sem dúvida alguma, enquanto eu tentava pronunciar a primeira palavra, meus colegas, principalmente as meninas, riam. O professor ria e minhas orelhas queimavam e ficavam vermelhas. Isso acontecia todas as vezes que ele me pedia para ler na aula. Sinceramente, se você me dissesse naquela época que eu hoje estaria pregando para milhares de pessoas toda semana, eu teria corrido em busca de proteção debaixo da mesa e dito: para trás de mim, Satanás. Se havia uma área na qual qualquer pessoa que me conhecia naquela época sabia que eu fracassaria, seria em falar em público. Mas Deus olhou para baixo e disse: vou fazer deste garoto um pregador. Um dia, quando eu estava cansado de ser infeliz, eu disse ao Senhor: Senhor, não tenho muito para te dar, mas tudo o que eu tenho eu te dou. Lembro-me de como minha voz era o que eu mais me envergonhava. Então eu disse: Senhor, eu te dou a minha voz. Quando eu disse isso, fiquei com pena dele para receber alguém como eu, com tantas fraquezas. Para encurtar a história, depois que entreguei todas as minhas fraquezas ao Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Parei de me importar com a minha gagueira e ela desapareceu sobrenaturalmente. Naquela área da minha fraqueza, Deus proporcionou a sua força. Há cerca de 2 anos, uma das professoras do meu tempo do colegial veio à minha igreja e sentou-se em um dos cultos no qual eu estava pregando. Depois do culto, ela escreveu um bilhete que dizia: Vejo um milagre, isso só pode ser Deus.
Por que o Senhor escolhe as coisas loucas e fracas para confundir as sábias e fortes deste mundo? A resposta é simples. É a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 29. Deus escolhe as coisas que são fracas na esfera natural para que ninguém possa se gabar na sua própria capacidade. Toda a glória atribuía ao Senhor. Creio que o motivo pela qual Deus escolhe alguém assim como eu para pregar o Evangelho é para que outros, principalmente os que me conheceram antes, olhem para mim e digam: isso só pode ser Deus, e assim ele receba a glória. Agora, vendo como Deus usou a minha voz, minha principal fraqueza, para trazer transformação na vida e milagres não apenas às pessoas de Singapura, mas também em todo o mundo, através dos nossos programas de televisão. Sinto-me agradecido, pois sei como eu era antes de Deus me tocar. Meu amigo, são justamente aqueles que são orgulhosos e dependem da sua força humana que Deus não pode usar. Então, quando você olhar para si mesmo e perceber somente fraquezas, dependa do favor imerecido de Deus e saiba que Deus pode usá-lo e é o que ele fará. Oração de hoje. Pai, tu sabes sobre as minhas fraquezas, no entanto, tu estás disposto a me usar para o teu propósito e para a tua glória. Portanto, eu te dou todas as minhas fraquezas e me apoio inteiramente no teu favor imerecido. Nas tuas mãos, essas fraquezas se tornarão forças. Obrigado pelo teu favor imerecido, pois ele fará com que eu me erga acima do sistema de mediocridade do mundo e tenha sucesso além das minhas habilidades naturais, minhas experiências e qualificações. Pensamento de hoje. Ainda que eu não seja o mais inteligente ou o mais forte, Deus pode me abençoar com bom êxito, quando eu depender do seu favor imerecido.